pregar, pudéssemos batizar. Essa é a missão da igreja: pregar o teu evangelho por onde quer que a igreja passar, por onde quer que o crente passar, o teu evangelho fica, Senhor. Pai querido, que possa tocar em nossas mentes. Ao começar por mim, quebra corações aqui neste lugar. Nós repreendemos toda ação contrária ao teu Espírito, tudo aquilo que possa atrapalhar a tua vontade, a tua palavra no nosso meio. Assim nós oramos, para a honra e para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, mas glorifica o Senhor porque Ele é bom. Aqui para mim está um pouquinho abafado, irmão, mas eu acho que para aí está saindo bem. Vocacionados é o tema do nosso congresso de hoje. Congresso significa reunião de pessoas para a discussão de um tema central. Congresso é isso. Nós aqui fazemos muita coisa no congresso, mas congresso é reunião de pessoas para discutir um tema central. O tema do nosso congresso é falarmos sobre vocação. Ser vocacionados é alguém que é direcionado, orientado, encaminhado. Alguém que tem vocação, alguém vocacionado, alguém orientado, alguém encaminhado. Quando nós falamos sobre vocação, a palavra vocação vem do latim vocare, significa convocar, chamar, escolher. Nós vamos ver algumas teologias aí, e a pessoa pregando que chamado significa algo geral, e que vocação é algo específico, algo que só é dado para a pessoa. Que o chamado é algo geral, e que vocação é algo específico. Mas quando olhamos para a palavra, para o sentido da palavra, vocação, vocare, chamado, escolha, são as mesmas coisas. Vocação e chamado. Estar vocacionado é estar direcionado, estar escolhido. Olha para alguém e fala assim: para que você foi chamado? Fala para mim. Para entendermos o que se passa com Isaías, capítulo 6, os necessários entenderam o contexto histórico, o que Isaías estava vivendo naquela época. Tem um contexto histórico. Após a morte de Salomão, o reino ele foi dividido, o chamado de reino dividido: 10 tribos do norte, 2 tribos, reino do sul, reino de Judá. O reino do norte, por causa do seu pecado, que era muito, a nação do norte, Deus se irou contra ela e enviou os reis da Síria, Hazael e Ben-Hadad. Está em 2 Samuel, ali capítulo 1, você vai ver o que o reino do norte vai passar por conta da sua desobediência e por conta do seu pecado também. Já o reino do sul, Judá, sofreu sob o domínio de governantes ruins. A grande maioria dos governantes do reino de Judá, do reino do sul, não tinha o amor que Davi tinha por Deus. Pelo contrário, na sua grande maioria, foram reis ruins, foram reis perversos, reis que não adoravam o nome do Senhor. Deus vai levantar nessa época o profeta Miqueias e o profeta Isaías, ao qual nós estamos estudando, vendo, pregando sobre o chamado de Isaías. O que Isaías vivia naquela época? Para entendermos Isaías 6, é necessário entender o contexto histórico. Ele descrevia o culto religioso hipócrita. Pessoas que faziam o culto, mas que não adoravam a Deus. Pessoas que faziam o culto porque hipócrita, porque não viviam aquilo que estavam pregando, aquilo que estavam louvando, aquilo que estavam cantando. Isaías ele vai denunciar isso. Tentavam esconder a injustiça, o afastamento de Deus. A nação ficou corrupta, a nação perdeu a direção, a iniquidade aumentou no meio do povo de Deus, a altivez, a blasfêmia, a idolatria, a rebeldia, o homicídio, a ganância, a cobiça, a injustiça social. O povo entra em crise moral, o povo entra em crise espiritual. O povo de Deus estava com crise de identidade, já não sabia quem eles eram. O povo se
distancia da palavra, o povo se distancia da verdade, o povo se distancia do seu Senhor. Esse era o cenário histórico. Isso é o que Isaías estava vivendo, estava passando. Morre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Um dos poucos reis de Judá que era piedoso, que era bom. Após 52 anos, o rei Uzias ele vem a morrer. Ele gradualmente estabeleceu políticas que promoveram e restauraram Judá. Esse foi Uzias. Subjugou os filisteus, os edomitas, os amonitas, estendeu as fronteiras. Mas com a morte do rei Uzias, o reino do sul entra em colapso. Crise política, crise moral, crise de identidade, crise espiritual, crise para todos os lados. Quando o rei Uzias ele morre. Inversão de valores, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem tinha continuou comprando muito, se tornaram os únicos donos da terra. Quem tinha pouco continuou tendo menos. Isso te lembra? Nós olhamos para a Bíblia, e quando lemos a Bíblia nos lê. A Bíblia é o espelho da alma. Olhamos para a sociedade na época de Isaías e nos lembramos hoje daquilo que nós estamos vivendo hoje, do povo brasileiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, o amor se esfriando, crise espiritual, crise de identidade, roubalheira. Isaías estava passando, estava vivendo por tudo isso. Isaías era da nobreza. Alguns estudiosos vão dizer que ele era chegado ao rei Uzias. Mas quando o rei Uzias morre, a crise se estabelece por completo. Eles têm uma luta com Israel, vão pedir auxílio da Síria, vão pagar tributos caríssimos à Síria, e agora a Síria está perseguindo o reino do sul, e eles vão pedir agora ajuda ao Egito, e as coisas só pioram. Olha para mim e fala assim: só está piorando as coisas, está piorando. Esse é o pano de fundo de onde vivia o profeta Isaías. As crises só estavam piorando. O rei morre. A Bíblia diz que Isaías, em meia crise, ele vai para o templo. E aqui eu começo a nossa pregação. Em minhas crises, a dificuldade, Isaías vai para o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi para o templo. Irmãos, é de suma importância nós não virarmos as costas para Deus em minhas crises. É de suma importância para a nossa vida. Ficou difícil, vai procurar Deus. Isaías, em meio à crise, ele vai para o templo, e é justamente no templo que ele vai ter a visão do sobrenatural e resposta de Deus para a sua vida. Morreu alguém que era próximo de Isaías. Em meio ao sofrimento, em meio à crise, ele se aproxima de Deus. Nós fazemos o contrário. Em minhas crises e a dificuldade, nós nos afastamos da presença. Isaías vai para a presença. Entenda isso. Em minhas crises, em minhas dores, dificuldades, se aproxime de quem pode resolver o teu problema e a tua situação. Isaías faz o contrário, ele vai para Deus. Ele se aproxima de Deus. Quando ele entra no templo, ele tem uma visão sobrenatural. Deixa eu trazer isso aqui para o mundo espiritual, para nossas vidas. Deixa eu fazer a aplicação real desse versículo para nós. Isaías perdeu alguém. O rei, quem dominava, morre. Isaías vai para o templo. O rei precisou morrer para que Isaías fosse para o templo. Ele precisou perder algo para que ganhasse algo divino. Ele precisou perder alguém na terra para que ganhasse o chamado nos céus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que para alguns entenderem o que Deus quer para a sua vida, algumas coisas, o rei é aquilo que reina, rei é aquilo que domina, rei é aquilo que vem em primeiro lugar na tua vida. Alguns reis da nossa vida vão ter que morrer para que possamos ouvir e entender o que Deus tem para nós. Talvez o que reine na sua vida seja soberba, vai ter que morrer para entender o que Deus quer. Talvez o rei, aquilo que reina na sua vida, seja o medo, seja aquilo que as pessoas pensam ao seu
algumas coisas em nós vão ter que morrer. Algumas coisas em nós vão ter que ficar para trás. Honra e glória do Senhor. Talvez aquilo que reina na tua vida te impede. Seja a timidez, seja a soberba, seja o sentimento de pequenice. Tem gente que se vê tão pequeno. Não pode ser eu. Deus chama qualquer um, mas não chama a mim. Olha de onde eu vim, de onde eu saí, da família que eu vim. Talvez isso tenha que morrer, para que possamos ter um encontro real com aquilo que Deus tem para a nossa vida. O rei terrestre morre. O rei terrestre morre, mas ele tem um encontro com o rei dos reis, com o Senhor poderoso, tremendo nas batalhas. Ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Parte 2. Na terra caos, na terra guerra, na terra luta. A Síria de um lado, o Egito, Israel, luta, crise política, de identidade moral, crise espiritual na terra. Mas a visão diz: é Deus assentado no seu trono. Irmãos, quem se desespera é o homem. Deus está no controle de tudo. A nação em crise, a nação passando dificuldade, mas quando ele olha, ele vai ver Deus assentado aonde? No trono. Quem está confuso é o homem. Ao homem a confusão de rosto, mas de Deus vem a palavra rema, de Deus vem a palavra reta, de Deus vem a palavra de sabedoria. A juventude está preocupada com o Congresso, mas Deus continua sentado no seu trono. Estou preocupado com o dia 30, não sei quem vai ganhar, não sei quem vai governar, mas Deus continua sentado no seu trono. Ele não perde o controle. Todo o poder e autoridade estão em suas mãos. Ele se inclina para olhar para as estrelas e para a terra, de tão grande que ele é. Está acima das religiões, não perde o controle. Não sei como vou pagar conta mês que vem, mas Deus continua sentado no seu trono. Olha para alguém e fala assim: meu irmão, Deus continua sentado no seu trono. Ele não sai de nada, ele não perde o controle de nada. Israel em crise, na visão ele estava sentado no seu trono. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu estou no controle de todas as coisas. Estão desesperados? Levanta a cabeça, acalma o teu coração, porque servimos a um Deus que não sai do controle. Continua no controle. Ele continua assentado no seu trono. O resto da terra passa, os governantes vêm, os governantes vão, mas Deus continua assentado no seu trono. Não sai, não perde o controle, não perde nada. Esse é o nosso Deus, irmãos. Este foi para o Brasil. Deus assentado no seu trono. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, quem? Os serafins, que na epifania, na visão de Isaías, são cinzados. E eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O primeiro santo define: ele é santo. O segundo santo enfatiza: ele é santo, ele é santo. O terceiro santo já é um grau superlativo. O que é isso, pastor? Um grau superlativo? O grau superlativo, ele flexiona o adjetivo para aumentar as características do substantivo. Deus é santo, santo, santo. Você não vai ver na Bíblia dizendo que ele é bom, bom, bom. Você não vai ver na Bíblia dizendo que ele é digno, digno, digno. Você não vai ver na Bíblia dizendo que ele é poderoso, poderoso, poderoso. Mas está escrito aqui que ele é santo, santo, santo. Está dizendo que o atributo essencial de Deus é santidade. Ou seja, a bondade de Deus é santa, a dignidade de Deus é santa, a vontade
ele faz é santo. Até que ele leva, sua vontade é santa, é boa, é perfeita, é agradável. Pastor, a porta se fechou, a vontade dele é santa, é soberana, é atributo essencial. Isaías está tendo essa experiência. O rei morre, mas ele está ganhando os céus, irmãos. Santo, atributo essencial de Deus. Santidade. Sua bondade é santa, tudo nele é santo. Mas até agora Isaías estava olhando para o alto. Ele entra no templo, ele vai ter a visão, ele está olhando para o alto, ele vê Deus assentado no seu trono, seu séquito, sua glória enchia toda a terra. Agora Isaías vai olhar para dentro dele. Agora começa o problema. Agora vai começar a guerra de Isaías. Quando ele olha para dentro dele, ele vai começar a falar os ares. Ele olha para Deus, ele vê a glória, mas a glória de Deus vai se contrastar a miséria de Isaías. A glória de Deus vai se contrastar a quem Isaías era de fato. E ele está vendo agora, mas agora ele é obrigado a olhar para ele, ele é obrigado a olhar para Deus. E os ais começam a aparecer. Isaías ele vai dizer o que? No versículo 5: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Irmãos, quem contempla quem Deus é, nunca vai ficar soberbo. Porque a glória de Deus vai se contrastar a nossa miséria espiritual. Quem entende quem Deus é, não anda de nariz em pé. Quem contempla quem Deus é, entende que sem Ele é cego, é surdo e é nu. E não somos nada comparado àquilo que Ele é. A glória de Deus é tremenda. Deus é tremendo. Agora Isaías vai olhar para dentro dele. Isaías vai pontuar todo o cenário da sua volta. Enquanto para o alto ele sobrevoa. Quando ele olha para dentro, quando ele vai fazer uma retrospectiva da vida dele, daquilo que está em volta dele, Isaías vai enxergar miséria, opróbrio e incapacidade. Todo o cenário ele vai ver. Existe algo chamado, eu vou colocar aqui como chamado geral. Repita comigo, chamado geral da igreja. Existe algo chamado, eu vou chamar de chamado específico. Por que Isaías ele vai entrar aqui em colapso? Porque o chamado geral do povo estava corrompido. Também o dele. Que isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Paulo vai falar assim, ó, a introdução de Paulo, irmãos, até a introdução da Bíblia é importante para nós. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, chamado apóstolo, chamado específico. Paulo chamado para quê? Para ser o quê? Apóstolo, vocação. Chamado específico. Pela vontade de Deus, chamado específico. O irmão Sóstenes, aí Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Chamado específico. Versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo, chamados santos. Chamado geral. Quando nós falamos de vocação, a primeira coisa que vem na nossa mente é um chamado ministerial, mas a gente esquece que chamado ministerial é chamado específico. Quando fala os santificados por Cristo, chamados santos, ele está dizendo que o chamado geral da igreja é santidade. Nós temos um chamado específico, tem a ver com a vocação, mas um chamado geral que até quem não está no ministério tem que cumprir, porque é chamado geral para a igreja. Ser santo porque eu sou santo. Santidade é chamado da igreja. Pastor, não estou no ministério não, é chamado geral. Se tem algo que a igreja precisa ser, é separada. Santidade não é chamado específico só, é um chamado geral para a igreja. Não estou em ministério nenhum, seja santo, porque aquele que fundou a igreja é santo, aquele que te chamou é santo,
ministério fica mais sério. Por quê? Porque nós sabemos que as marcas e características de quem é do ministério é um exemplo. Então não temos para onde correr disso. Mas santidade é para todo mundo. Pastor, isso aqui não é para mim, porque eu não sou diácono, porque eu não sou pastor, eu não sou do ministério de intercessão. Santidade é chamado geral. Fala assim, ó, chamado geral é santidade. Ser santo. Santo significa separado, irmão. Separado. Chamado geral para a igreja. Paulo vai falar, só Paulo chamado apóstolo, versículo 2. E a igreja santificada aqui chamada santa. Chamado geral, irmão, chamado geral. A vocação da igreja, a grande vocação da igreja, o grande chamado da igreja é santidade. Isso independe de ministério. É santo. Me rende ao Senhor, é separado, porque tu é melhor do que alguém? Não, pelo contrário, a Bíblia ela vai revelar nossas dificuldades. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eu sou e vejo que sem Deus eu não sou nada. Mas é porque quem fundou a igreja é santo, quem escreveu a palavra é santo, quem nos vocacionou ao seu reino, nos direcionou é santo. Chamado geral da igreja, santidade. Não temos para onde correr disso. Paulo vai deixar bem claro que a igreja é santa, mas tem um chamado específico. Chamado não é só específico, mas também é um chamado geral. Vem comigo aqui no versículo 5. Então disse eu a de mim que vou perecendo. Isaías sabia a situação que o povo estava e afetava ele. Mas o profeta de todos os pecados, ele vai exaltar a língua. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro. De tudo que está em volta dele, ele vai exaltar o pecado da língua. Tiago vai dizer que o homem que controla a língua é varão perfeito. Dificuldade é controlar a língua. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala que está cheio o coração. Coisa difícil. Tive um pastor, o bispo Edmundo, ele falava que tem gente que quando morrer tem que botar 2 caixão, um corpo e o outro para a língua. A língua, irmãos, tanto pode nos levar para o céu, mas é brasa viva do inferno. Como inflamar a vida de alguns, como destruir pessoas através da língua. Tiago 3, versículo 5 ao versículo 6 vai falar um pouco mais sobre isso. Aquele que domina a língua é varão perfeito. Difícil é domar a língua. Ao ver a glória de Deus, ele tem consciência da sua iniquidade. Ele entende quem ele realmente é. Ele entende a dificuldade à sua volta. Ele vai entender o que está ao seu redor. Isaías vai expressar a sua incapacidade. Senhor, sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Isaías não vai fazer nada diferente do que Moisés fez. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Não sou homem eloquente nem hoje, nem de ontem, nem de quando o Senhor tem chamado o seu servo. Sou pesado de boca e sou pesado de língua. Moisés falou isso. Isaías não vai fazer nada diferente do que falou Jeremias. Senhor, sou apenas uma criança e eis que não sei falar. Todos os grandes homens de Deus deram a sua desculpa. Agora, não esperando uma resposta, olha para alguém e fala assim: qual é a tua para nós que Deus chamou? Qual é a tua desculpa? Todos eles deram desculpa para Deus. Isaías não foi diferente de nenhum deles, porque o chamado implica responsabilidade. O chamado implica em oferta. O chamado implica em sacrifício. Isaías vai fazer o que Moisés fez de Moisés, irmão Moisés, não é Moisés. Ele vai falar que Deus nunca mais falou com ninguém como falava com Moisés face a face. Mas ele deu desculpa. Sabe por quê? Moisés saiu do Egito. Moisés foi criado no Egito. Voltar para o Egito e pedir libertação, vai cuspir no prato que comeu. Mas algumas coisas têm que morrer em nós para que o chamado de Deus venha sobre nós.
Isaías, assim como todos eles, deram desculpa. Assim como você tem dado suas desculpas. Assim como você tem falado para Deus, eu já falei para Deus, desculpa, para não assumir aquilo que Ele tem na minha vida, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Mas alguns riscos que morrer na minha vida também. Se é uma coisa que eu prezava, era pela minha reputação. Eu já conheço que os outros vão falar com nós. Uma reputação de vale, irmãos. Mas às vezes, para fazer a obra do Senhor, você não vai poder se preocupar com aquilo que as pessoas vão falar. Você tem que seguir aquilo que Deus está mandando. Quem quiser falar, que fale, porque nós temos juízo e advogado no céu. Alguma coisa tem que morrer por cumprimento do chamado. Alguma coisa tem que ficar para trás. Morreu Uzias, e ele tem um encontro com Deus. Morreu algo na terra para que ele tivesse um encontro com algo dos céus. Alguma coisa em nós tem que morrer. A preguiça, o medo, alguma coisa tem que ficar. A síndrome de gafanhoto, Números 13, 33. E vimos ali os anaquins, os descendentes de gigantes, e eram os seus olhos, e o nosso lugar foi outro. Alguma coisa tem que morrer em nós. Eu tenho medo de falar, eu não falava nada, irmão. Cheguei na igreja, eu não falava. Hoje eu falo que até para parar da rua, só para pregar. Alguma coisa em nós tem que morrer para que o chamado aconteça. Alguma coisa vai ter que ficar para trás desse negócio. Então disse eu, Jeremias 1:6: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Deus vai falar para ele: Jeremias, não diga que és uma criança. Te mandar falar, fala mais, eu te enviar mais. Alguma coisa tem que morrer em nós. Versículo 6 vai dizer assim: Mas o dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é um alicate. Agora imagina, tenaz é um alicate grande. O serafim voou com um alicate. É uma surreal, irmãos. Indo até o altar e pegando um abraço e botando na boca do profeta para: se o teu problema é língua, Deus está falando para ele: eu vou te capacitar e vou te purificar. Se o teu problema é medo, te darei coragem. Se o teu problema é ter medo de entrar, te darei ousadia. Se o teu problema é se os outros vão pensar que eu não estarei no lugar onde ninguém, o lugar onde nada mais importa. Deus me capacita. Olha, irmãos, a capacidade não veio de Isaías. A visão é clara. O serafim pega uma brasa viva do altar com o alicate e vai e purifica o pecado do profeta. Deus não chama capacidade, capacita quem chama. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus não vai chamar ninguém que seja capaz, até porque a glória seria nossa. Mas Deus não divide glória com ninguém. E aprenda algo: não queira a glória de Deus porque ela é pesada para o homem. A glória é dele, a honra é dele, a vida é dele. Tudo pertence a ele. Se tu prega, é ele que deu. Se tu é unção, foi ele que deu. Se é eloquente, foi ele que deu. Ele é que deu. Não tente reter a glória de Deus, porque ela é pesada. Não tente reter aquilo que nós temos, aquilo que é dele. Grande alicate. Os obstáculos acabaram. Está com problema em seguir o teu chamado, aquilo que Deus tem para a tua vida, a tua vocação? Deus capacitará. É Ele que capacita. Está em crise, deixa as crises morrer. Crise todo mundo tem, mas se a crise te governa, não é problema. Porque quem tem que te governar é o Espírito Santo e a palavra, não as suas crises. Tem uma crise, irmão, a gente crise não pode ver, não governa. Deus manda marchar, eu marcho. Deus manda fazer, eu faço, independente das crises. Ele tem tempo de governar. Versículo 8. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha o que Isaías vai ouvir a voz do Senhor. Chamado segue de uma resposta para Deus. Chamado segue de uma resposta para Deus. Deus vai perguntar: a quem enviarei? Olha a pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele ouve uma voz. Chamado tem a ver com resposta daquilo que Deus está te perguntando. Todo chamado segue a uma resposta de uma pergunta de Deus para nós. Deus vai perguntar: a quem enviarei? Quem há
intercedir por nós. E agora o profeta já tocado, o profeta já na unção, o profeta já no poder de Deus, ele vai se levantar e vai dizer: